Revisão sobre rede de computadores. Perguntas e respostas. Pergunta 1. Explique a diferença fundamental entre um protocolo orientado à conexão e um protocolo sem conexão, usando TCP e UDP como exemplo. Explica a diferença fundamental entre um protocolo orientado à conexão e um protocolo sem conexão, usando o TCP e UDP como exemplo. Resposta: o TCP exige estabelecer uma conexão antes, handshake, garantindo entrega ordenada e confiável. O UDP envia os dados diretos, sem conexão prévia, sem garantia de entrega, mas com menos overhead. O que é o Three-Way Handshake do TCP e por que ele é necessário antes de qualquer troca de dados? O que é Three-Way Handshake do TCP e por que ele é necessário antes de qualquer troca de dados? Resposta: é a conversa inicial antes de troca de dados. Um manda um sinal de conexão, o outro responde e o primeiro confirma. Isso garante que os dois lados estão prontos antes de qualquer dado ser enviado. O que se entende por overhead de protocolos e como ele afeta o tamanho final de uma mensagem enviada na rede? O que se entende por overhead de protocolo e como ele afeta o tamanho final de uma mensagem enviada na rede? Resposta: o overhead é a quantidade de dados extras, cabeçalho, controle, que um protocolo agrega em volta do dado real. Quanto maior o overhead, maior a mensagem final, mesmo com o mesmo conteúdo útil. Por que protocolos de texto, como HTTP, tendem a gerar cabeçalhos maiores do que protocolos binários, como COAP? Por que protocolos de texto, como HTTP, tendem a gerar cabeçalhos maiores do que protocolos binários, como COAP? Resposta: protocolos de texto usam caracteres legíveis, como ASCII2, o que ocupa mais bytes. Protocolos binários codificam a mesma informação em formato compacto e fino, usando bem menos bytes. O que significa dizer que um protocolo oferece confiabilidade opcional? E qual a vantagem disso para dispositivos IoT? O que significa dizer que o protocolo oferece confiabilidade opcional? E qual a vantagem disso para dispositivos de IoT? Resposta: a aplicação escolhe a mensagem por mensagem se quer confirmação de entrega ou não. Para IoT, isso economiza energia e banda em leituras onde perder um dado ocasionalmente não é crítico. Cite duas restrições típicas de dispositivos IoT que motivam o uso de protocolos mais leves do que o HTTP tradicional. Cite duas restrições típicas de dispositivos IoT que motivam o uso de protocolos mais leves do que o HTTP tradicional. Resposta: bateria limitada e capacidade de rede/processamento reduzida. Protocolos mais leves economizam energia e dados transmitidos por operação. Por que a análise de tráfego com uma ferramenta como Wireshark é útil para comparar protocolos de rede em vez de confiar apenas em uma tabela teórica de tamanhos e cabeçalhos? Por que a análise de tráfego com uma ferramenta como o Wireshark é útil para comparar protocolos de rede, em vez de confiar apenas em uma tabela teórica de tamanho de cabeçalho? Resposta: porque a tabela teórica pode não capturar custos reais, como o handshake. A captura do tráfego mostra que de fato trafega, revelando custos que só aparecem na prática. Qual é a diferença entre uma simulação em ambiente local, loopback, e um cenário de rede real, em termos de latência e perda de pacotes? Qual é a diferença entre uma simulação em ambiente local, loopback, e um cenário de rede real, em termos de latência e perda de pacotes? Resposta: em loopback não há latência real nem perda de pacotes, pois os dados nunca saem da máquina. Numa rede real existe atraso e possibilidade de perda, o que altera o desempenho observado. Por que a ausência de criptografia, como o TLS ou DTLS, é considerada uma limitação relevante ao comparar o peso de dois protocolos de rede? Porque a ausência de criptografia como o TLS ou DTLS é considerada uma limitação relevante ao comparar o peso de dois protocolos de rede? Resposta:
Porque a criptografia aumenta o overhead da comunicação. Uma comunicação sem ela mostra só o custo básico, menor do que seria uma produção real, onde a segurança normalmente é necessária. De forma geral, por que um protocolo é mais robusto e universal, com suporte a cache, proxy, segurança, madura, tende a ser mais pesado do que um ou outro protocolo especializado para dispositivos restritos? De forma geral, porque um protocolo mais robusto e universal, com suporte a cache, proxy, segurança madura, tende a ser mais pesado do que um protocolo especializado para dispositivos restritos? Resposta: porque essa robustez exige mecanismos extras, cabeçalhos completos, negociação, compatibilidade, aumentando o tamanho e a complexidade. Um protocolo especializado abre mão disso em troca de menor peso. O que é protocolo UDP e qual é a principal característica que diferencia ele do TCP? O que é um protocolo UDP e qual é a sua principal característica em relação ao TCP? Resposta: o UDP é o protocolo da camada de transporte usado para enviar datagramas sem estabelecer conexão prévia. Sua principal característica é a simplicidade e a baixa latência. Diferente do TCP, ele não garante entrega, ordem ou retransmissão, por isso é mais rápido, porém menos confiável.